Oi, aluno do sexto ano, espero que você esteja bem. Vamos estar agora falando mais um pouquinho sobre ecologia. Agora, nessa aula, a gente vai estar dando uma ênfase às cadeias alimentares e o desequilíbrio ecológico. Nas aulas anteriores, a gente viu quais são os fatores que formam o ecossistema. Então, nós entendemos o que são fatores bióticos, abióticos. Agora, vamos entender um pouquinho mais como eles vão interagir nesse ecossistema, ok? E essa interação está muito relacionada às cadeias alimentares. Então, eu vou estar explicando mais um pouquinho para vocês. Então, logo de início, a gente pensa que cadeia alimentar é uma sequência de animais se alimentando do outro, mas vai muito além disso. Vamos ver aqui? Aqui, relações de alimentação entre os organismos de uma comunidade. Essa alimentação é muito necessária para que sempre exista a energia fluindo nessa cadeia alimentar. Então, um organismo vai conseguir exercer a sua função na cadeia alimentar e, ao mesmo tempo, exercer a sua função na natureza a partir do momento que essa roda de alimentação gira, né, em que o alimento se torna disponível para um e para outro. Então, ele é muito necessário aí para a manutenção do equilíbrio ecológico. A cadeia alimentar, gente, ela vai ser dividida em níveis tróficos. Esses níveis nada mais são do que setores, né? Etapas aonde eu vou dividir cada ser vivo que vai exercer o seu papel na cadeia alimentar. Então, eu tenho 3 níveis tróficos básicos que vocês têm que entender como vai funcionar. O primeiro nível trófico é dos produtores, o segundo dos consumidores e depois os decompositores. Mas eu vou estar falando aqui sobre cada um deles pausadamente. Primeiro eu vou estar falando dos produtores. Produtor é sempre aquele ser vivo que produz o seu próprio alimento na natureza. Ele também vai ser chamado de autótrofo. Essa produção do próprio alimento acontece por causa da fotossíntese. Então, todo ser vivo é aquele que realiza a fotossíntese. Então, de quem eu estou falando? Quais são os seres vivos que realizam a fotossíntese? As plantas, né, gente? Então, todas as plantas, todos os vegetais serão produtores na cadeia alimentar. Então, aqui no slide tem um conceito para gente. Produtores são seres capazes de fixar a energia luminosa sob a forma de energia química, né? Traduzindo isso, fazem a fotossíntese, transformam a luz do sol em energia de nutriente, em alimento, transformam a luz do sol em alimento, energia luminosa e energia química, fazem a fotossíntese e produzem aí pra gente oxigênio e alimento para si mesmo. Aqui tem uma foto bem ilustrativa, né, sobre o assunto. Então, esse é o primeiro nível, o nível dos produtores. Aqui, ó, todos eles que são fotossintetizantes. Quando eu falo de cadeia alimentar, gente, é importante lembrar que a alga não é planta, mas faz também a fotossíntese, tá? As algas são protozoários, mas também são fotossintetizantes e são produtoras aí na cadeia alimentar. Aqui o esqueminha da fotossíntese. Então, vocês podem analisar aí de duas formas. Tem a equação geral da fotossíntese, né, que é uma reação química, para tanto tem uma equação química que a exemplifica. E pela ilustração, acredito que vai ficar bem mais fácil de vocês visualizarem. Então, como a fotossíntese vai acontecer? A planta, né, é necessário ter uma planta para ela acontecer, vai absorver aqui, ó, pelas raízes, água e sais minerais. Pelas folhas, ela vai estar absorvendo o gás carbônico. Na presença da luz solar, aqui ó, com a energia da luz, ou seja, a fotossíntese tem que acontecer durante o dia, ela vai transformar essa água e sais minerais em glicose, glicose também conhecida como açúcar, e esse gás carbônico em oxigênio. Parte desse oxigênio vai ser liberado para a atmosfera e outra parte, não está exemplificado aí, mas estou falando para vocês, outra parte desse oxigênio a planta também vai consumir porque ela precisa respirar. Então, traduzindo aqui essa equação, ó, 12 moléculas de água mais 6 moléculas de gás carbônico, todas essas aqui são moléculas
que representam o elemento químico, tá? Mais a energia, que é a luz solar. Na presença da luz, né, durante o dia, esses produtos vão se transformar em esses reagentes vão se transformar em produtos. Então, depois da fotossíntese será formada molécula de glicose mais água, também a água continua sendo formada aqui, mais oxigênio. Ok? Então, de um lado tem o reagente e do outro lado tem os produtos. Então, atenção à ilustração principalmente, tá? Não precisem ficar preocupados com a equação da química, não, da fotossíntese, que a exigência para ela não vai ser agora. Mas o entendimento desse esquema aqui, desse desenho, é para agora sim. Então, repetindo. Durante o dia, a planta absorve água e sais minerais pelas raízes, gás carbônico pelas folhas. Essa água e sais minerais irá se transformar em glicose, que é o próprio alimento da planta, e ela vai absorver, e o gás carbônico vai se transformar em oxigênio. Parte desse oxigênio vai ser liberado para o ambiente, nós vamos estar respirando, e outra parte desse oxigênio vai estar sendo utilizado pela planta, tá? Ela também precisa fazer a respiração. Próximo, produtores quimiosintéticos. São as bactérias que vão também produzir energia, produzir o seu próprio alimento através de uma reação química, sendo que essa reação é um pouquinho diferente. Ela usa o nitrogênio, tá? Então, aqui é o ciclo do nitrogênio, aonde nitrogênio e oxigênio vão reagir e se transformar em nitritos, hidrogênio e uma parte de água, junto com a energia. Essas bactérias quimiosintetizantes vão também produzir o seu alimento a partir de uma reação química, tá? Ou seja, elas também serão produtoras. Segundo nível trófico aí, que é importante a gente estar entendendo, o nível dos consumidores. Nesse nível dos consumidores, eu tenho seres vivos que não produzem seu próprio alimento, ou seja, eles não fazem a fotossíntese, eles não são capazes, né, de fazer toda aquela transformação lá dentro do seu organismo. Por isso, eles vão ser chamados de heterótrofos, ou seja, eles vão se alimentar dos produtores. Esses heterótrofos, eles também podem ser chamados de herbívoros, gente. Então, todo aquele animal que come vegetais, né, que come folhas, frutas, ele vai ser chamado de consumidor primário. Consumidor primário são os herbívoros, ok? Também vão estar montando lá o esquema da nossa cadeia alimentar. Depois, nós temos os consumidores secundários. Consumidor secundário vai ser aquele animal que vai se alimentar do herbívoro. Consumidor secundário será um animal carnívoro, então, tá? Ele não se alimenta diretamente do vegetal. Ele vai se alimentar da carne do animal que está se alimentando do vegetal. Então, são os carnívoros. Alguns exemplos aí para vocês, tá? Então, todo animal carnívoro, ele é um consumidor secundário. E na sequência nós temos os consumidores terciários. Esses consumidores terciários irão se alimentar dos consumidores secundários. Na maioria das vezes, gente, esses consumidores terciários são carnívoros. Porém, em alguns casos nós temos consumidores terciários onívoros. Um exemplo, se eu tivesse colocado aí nessas imagens, né, coloquei uma cobra, um lobo e um puma. Se eu tivesse colocado aí um urso, ele não seria exclusivamente carnívoro. O urso é onívoro, né? Ele se alimenta tanto de carne quanto de frutas, tá? Então, por exemplo, nós seres humanos, na cadeia alimentar, seríamos o quê? Consumidores secundários, terciários, né? Depende muito do que a gente vai estar se alimentando. Mas a maioria das vezes somos consumidores terciários e até quaternários, porque não somos diretamente carnívoros. Nos alimentamos tanto de carne quanto de frutas e verduras. Então, nós somos onívoros, ok? É importante lembrar disso. Aqui, ó, consumidores quaternários são os carnívoros que se alimentam dos consumidores terciários. Também poderíamos estar neste grupo. Voltando aqui. Tá.
poderíamos estar neste grupo e também poderíamos estar incluindo aqui alguns animais que se alimentam de vegetais, tá bom? Seriam então os onívoros. Próximo grupo, decompositores, próximo nível trófico, né? O termo correto. Os decompositores, eles vão reciclar a matéria orgânica. Então, toda aquela planta que já envelheceu e morreu, todo aquele resto de animal que foi devorado, né, no momento de caça, todo aquele resíduo de matéria orgânica que vai ficando na natureza e vai apodrecendo, sofre a ação dos decompositores, né? Então, eles vão lá e reciclam essa matéria orgânica, ou seja, fazem com que ela torne a ser nutriente para o solo. Então, a decomposição é isso, é quando o nutriente daquela matéria orgânica que já não serve mais vai voltar para o solo, deixar aquele solo rico em nutrientes, fértil, para que as plantas possam, a partir dali, crescer e continuar realizando a fotossíntese. E assim o ciclo continua, a cadeia alimentar continua acontecendo e tudo continua funcionando, tá? Então, quem são os decompositores? Fungos e bactérias. Todos os organismos vivos têm a sua colônia de bactérias no próprio corpo e tem também fungos responsáveis aí por essa reciclagem, né? Então, nada na natureza é perdido, tudo é transformado. Então, aqui começamos a montar uma cadeia alimentar. Vou pedir para vocês acompanharem e montarem junto comigo. Então, níveis tróficos, lembrem que são produtores, consumidores e decompositores. Dentro dos consumidores, eu tenho consumidor primário, secundário, terciário, quaternário e assim consecutivamente. Então, nesse esquema, eu tenho uma planta, a planta vai ocupar o primeiro nível trófico, ela é uma produtora. Na sequência, eu tenho o herbívoro. O herbívoro é um consumidor primário, ele vai ocupar um segundo nível trófico porque ele se alimenta da planta. E no terceiro nível, eu tenho o carnívoro. O carnívoro, ele vai ocupar o terceiro nível trófico porque ele vai se alimentar da carne do animal, da carne do herbívoro. Então, montei aqui já um esqueminha de cadeia alimentar para a gente entender melhor. Classificação aqui dos seres vivos nas cadeias. Eu acho que já ficou claro para vocês, mas com esse esquema vai ficar bem mais ilustrado ainda. Então, aqui, nessa sequência, toda a cadeia alimentar vai começar com o produtor. Então, o meu primeiro produtor aqui é o capim, ou grama, né? Tanto faz aí o nome. Esse capim vai servir de alimento para o grilo. O grilo é o herbívoro. O grilo vai servir de alimento para o sapo. O sapo é um carnívoro, sendo que ele é um carnívoro consumidor, secundário. O sapo, ele vai servir de alimento para a cobra. A cobra também é carnívora, só que ela é uma carnívora consumidora terciária. Vai ocupar o quarto nível. E a cobra vai servir de alimento para siriema. Siriema é uma ave bem grande, tá? A siriema também vai ser carnívora, né? Ela vai se alimentar da cobra, só que ela vai ser uma consumidora quaternária. Ela vai ocupar o quinto nível trófico. Então, nessa cadeia alimentar aqui, eu tenho 5 níveis tróficos, tá? Porque eu tenho 5, 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 animais participando aí dessa relação, tá bom? Então, acho que agora ficou bem nítido aí pra gente poder perceber essa transformação toda. Aqui agora o exemplo de uma cadeia alimentar aquática. Todas as outras que eu falei são terrestres. Na água, né, no ecossistema aquático também vai funcionar dessa forma. Então aqui, quem vai ser meu produtor aqui, gente, nessa imagem? Lembra que produtor sempre tem que ser planta. Então, os produtores serão aqui, as plantinhas que ficam no fundo do rio. Mesmo no fundo do rio, elas continuam fazendo a fotossíntese, tá? A luz do sol, aonde a luz do sol conseguir chegar, a fotossíntese vai acontecer. Essas plantinhas vão servir de alimento para os caramujos. Então, o caramujo aqui vai ser o herbívoro. O caramujo vai servir de alimento para um peixe menor, no caso, o lambari. O lambari vai servir de alimento para um peixe maior. E esse peixe maior vai servir de alimento para alguma ave
que vai viver em função do ecossistema aquático, tá bom? Então, é uma sequência onde um animal vai depender da energia que vem do outro. Outro esqueminha de fotossíntese aí pra gente só gravar isso na memória. Começa tudo com um produtor, uma planta. O meu consumidor primário vai estar se alimentando da planta. Esse consumidor secundário vai estar se alimentando do consumidor primário. O consumidor terciário vai estar se alimentando do consumidor secundário. E quando todos esses seres vivos que compõem essa cadeia alimentar morrerem, né? Quando o seu resíduo não puder ser mais alimento para ninguém, vêm os decompositores e reciclam essa matéria orgânica e trazem de volta os nutrientes para o solo, para que novas plantas, a partir dos nutrientes do solo, possam crescer e assim continuar fazendo a cadeia alimentar, fazendo a fotossíntese e, consecutivamente, dando continuidade à cadeia alimentar. Outro esquema, tá? Então, agora aqui com a fruta, né? A cerejeira, o pardal come a cereja, a coruja se alimenta do pardal, toda a sequência, né? Então, mais um esqueminha aí pra gente, bem legal. O que seria, então, uma teia alimentar, né? Então, vocês pararam para perceber que o esquema de cadeia alimentar funciona a todo instante, né? Não para. Tudo isso continua acontecendo sem a gente se dar conta. Quando eu tenho várias cadeias alimentares conectadas, né, interagindo, isso é classificado como teia alimentar. Então, teia alimentar são várias cadeias alimentares juntas, várias cadeias alimentares interconectadas, como está dizendo aí no slide, tá bom? E todos esses organismos participam aí dessas interações. Aqui, ó. Esse é um exemplo de uma teia alimentar. Então, olha, aqui o meu produtor vai ser o fitoplâncton, é ele que faz a fotossíntese. O fitoplâncton ele vai servir de alimento para ostra, essa ostra aqui do tipo lambujinha. Vai servir de alimento para tainha, vai servir de alimento para o zooplâncton. O zooplâncton vai servir de alimento para o caramujo para o caranguejo para o robalo. E assim, ó, como é que todos participam de uma mesma situação? Estão percebendo? Isso é uma teia alimentar aqui. Outro exemplo de teia alimentar, né? Então, três tipos de produtores: ó, plantas, frutos, sementes, todos os herbívoros que vão se alimentar deles, ó, tucano, arara, gavião, os carnívoros que vão se alimentar dos herbívoros, todo mundo participando de um mesmo esquema, né? Todo um ecossistema interagindo aí numa mesma situação de alimentação. É uma teia alimentar também. Nesse caso aqui, o exemplo é o Pantanal. Mais uma teia alimentar para a gente entender. Estão percebendo aí como todos os consumidores eles estão interagindo? Né? O gafanhoto, que se alimenta de 2 tipos de vegetais diferentes. O camaleão, que vai servir de alimento para onça, ao mesmo tempo para cobra. O gavião, que é o topo, né, dessa cadeia alimentar, que vai sofrer diretamente a ação dos decompositores, porque ele não tem nenhum predador naquele período. Então, ok? Então, toda essa teia alimentar interagindo aí de diversas formas. E os decompositores, ó, vão agir em todo mundo. E aqui, gente, o esquema do fluxo de energia. O fluxo de energia é como essa energia que vem do Sol vai estar sendo disponibilizada, né, vai estar sendo distribuída para todos os outros níveis tróficos. Então, o primeiro nível trófico, que é o nível dos produtores, recebe uma grande quantidade de energia. Essa energia vem do Sol. À medida que a cadeia alimentar vai acontecendo, os seres vivos que vêm na sequência recebem uma quantidade menor de energia, mas isso não quer dizer que eles deixam de receber. Observem aqui comigo, ó. Os produtores, a planta, olha só como é que a parte dela de energia é bem grande. Acompanhe aqui comigo na setinha. Ela está produzindo a glicose, ela está fazendo a fotossíntese, ela está recebendo a maior quantidade de luz do sol. Então, ela que tem a maior quantidade de energia.
Na sequência, quem se alimenta dela, os consumidores primários, também vão pegar um pouquinho dessa energia, só que já em quantidade menor. Essa energia direta do sol, tá, gente? Na sequência, esse consumidor secundário que vai se alimentar aqui do ratinho, ele também vai pegar uma quantidade de energia, só que já é bem menor. E o consumidor terciário também vai pegar uma energia, só que menor ainda, tá? Então, cada ser vivo que pega energia, reduz um pouco a sua quantidade, tá? À medida que o nível trófico vai aumentando. Então, aumenta o nível trófico, diminui a produção de energia, tá? Então, olha aqui do lado dessa seta grande, ó. Aumento do nível trófico, diminuição de energia disponível. Ok? Vamos falar um pouquinho agora, para finalizar, sobre o desequilíbrio ecológico. As cadeias alimentares, gente, elas funcionam de forma harmônica, aonde um animal vai depender da existência do outro, sim. Então, se eu tiro um grupo de animais importantes de uma cadeia alimentar, eu vou causar futuramente todo um desequilíbrio. E isso vai influenciar na sobrevivência de algumas espécies e vai influenciar em como a natureza vai se reerguer a partir daí. Então, esse esquema aqui vai ilustrar muito bem para vocês. Olha, então eu tenho aqui na minha cadeia alimentar uma planta, né? Primeiro nível trófico, a produtora. Depois eu tenho um herbívoro, o gafanhoto, que vai se alimentar da planta. Depois eu tenho um carnívoro, consumidor secundário, que vai se alimentar do herbívoro. Depois eu tenho a cobra consumidora terciária, que vai se alimentar do sapo. E depois eu tenho o gavião, que vai se alimentar da cobra. Vamos lá entender um pouquinho aqui. Nesse esquema de cadeia alimentar, se eu diminuo a quantidade de gaviões, de predadores, o que vai acontecer com a população de cobras? O que vocês acham? Então, nesse esquema aí, eu vou mexer na população de gaviões. Tirei, diminui os gaviões. Olha a setinha verde para baixo. O que vai acontecer com a população de cobras? Ela vai aumentar. Então, se as cobras não têm predadores, ou seja, os gaviões sumiram e as cobras começaram a se reproduzir, não tem predador para ela, tem muita cobra no local, o número vai aumentar. Se o número de cobras aumenta, o que vai acontecer com a população de sapos? O que vocês acham? Então, tem muita cobra, o principal alimento da cobra é o sapo, o que vai acontecer com eles? Vai diminuir. Tem muita cobra que vai se alimentar de muito sapo, tá? Então, a população de sapos vai diminuir bruscamente. Com a população de sapos diminuindo, o que vai acontecer com a população de gafanhotos? Vai aumentar. Olha o desequilíbrio já instalado aí. Então, os sapos que se alimentavam do gafanhoto vão deixar de existir. Com isso, o número de gafanhotos vai subir drasticamente. E todos nós sabemos que o gafanhoto é uma praga que devora as plantações. E o que ele vai fazer? Devorar as plantações, vai devorar toda a parte de produtores da região, ou seja, vai devorar os vegetais. Então, a quantidade de plantas vai diminuir muito. E a quantidade de plantas diminuindo, de que forma isso vai chegar até nós? De que forma isso vai nos atingir? Vamos ter pouco oxigênio, porque são as plantas que produzem o oxigênio. Então, deu para entender a importância da cadeia alimentar? Se eu mexo em um nível trófico, automaticamente eu vou interferir em todos os outros e causar um desequilíbrio ecológico. É assim que ele acontece. Tá bom, gente? Então, espero que vocês tenham entendido esse esqueminha de cadeias e teias alimentares. Nós vamos estar fazendo alguns exercícios sobre esses assuntos e peço a vocês que qualquer dúvida deixe escrito lá na plataforma, né, e façam as suas perguntas, tá bom? Então, até a próxima aula, até os nossos próximos vídeos. Tchau, tchau. Um forte abraço para vocês.